Eu nunca sei quando isso aqui tá online, mas... Pronto, apareceu. E aí, galera, beleza? Graças a Deus, estou aqui mais uma vez na live. Meu Deus do céu. Gente, eu sei que o horário tá um pouquinho avançado. Hoje, dia 4/8/2022. Mas vamos começar aqui rapidinho. Hoje, sexta-feira, eu tô copiando aqui o título para depois a galera, quando entrar, poder conseguir ver. Pronto, fixar, pronto. Hoje, sexta-feira, seja bem-vindo ao seu milho, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, tava falando com o Senhor. E aí teve uma coisa que eu achei bem interessante. E eu não ia falar aqui com vocês a respeito disso. Mas aquilo, sabe, ficou remoendo. E eu lembrei de uma parada. Gente, se Deus ele coloca uma coisa pra gente ficar pensando, repensando, lembrando, a mão dele age em todas as coisas e em todo momento. E aí vamos começar rapidão. Vai ser bem rápido hoje, vai ser coisa de 2 minutos. Mas o negócio é o seguinte, lá atrás, dando alguns pulos, Abraão, Isaac, Jacó. Então, lá atrás, Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho chamado Ló, ele morava em um lugar chamado Sodoma e Gomorra, aquela região ali, região de Sodoma. E Ló, ele tinha, no caso, ele não fazia parte daquela cultura. Ele veio com o pai Abraão, e justamente ele sabia que tudo aquilo que acontecia ali e tal ia contra o Senhor. Beleza, isso é outra questão que a gente vai discutir outro dia, se Deus quiser. Mas o fato é, logo depois que Deus ele derrama o juízo sobre Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, no caso, quando eles estão saindo de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. E aí simplesmente ela na hora, literalmente, vira estátua de sal. E as filhas de Ló, com Ló, eles vão até uma caverna. E lá eles ficam lá. O que acontece? Lá as filhas dele encontram vinho. E elas acreditam, assim como o próprio Ló, que Deus fez de novo um segundo dilúvio. Como Deus já tinha destruído a terra a primeira vez, ele destruiu de novo a terra. Então eles, com esse pensamento, eles acabam bebendo vinho e perdendo um pouco a consciência, e acaba ali, naquele momento, tendo um caso muito ruim. A filha mais velha acaba tendo contatos com o pai, e no outro dia a filha mais nova. E ali nasce 2 povos, o povo de Moabe e o povo de... até anotei aqui o nome, mas esse pessoal não vai aparecer de novo, o povo de Amon. O que acontece? Só abrindo um parênteses aqui, esse termo ave é um diminutivo de Aba. Então a filha botou o nome do filho de Moabe, como se fosse tipo assim, filhinho, filho de papai, coisa nesse sentido, para ela nunca esquecer que aquele filho veio do seu pai. A gente só tá começando, o negócio vai ficar ainda pior. O que acontece? Lá na frente, pulando alguns capítulos, o pai Abraão, ele teve alguns filhos. No caso, teve Isaac, Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Aqui que começa a parada toda. O último filho, José, o mais novo, ele foi vendido como escravo, foi mandado lá para o Egito. E quando ele foi mandado para o Egito, o filho mais velho, o primeiro filho, Judá, ele era como se fosse o líder dos irmãos. Então ele tinha a capacidade de ali falar: ei, ninguém vai vender o menino vai ficar aqui, tá tudo certo, e beleza, deixa o menino aí. Mas ele não interviu. Ele deixou os irmãos venderem Jacó e beleza. Só que ele não se agradou disso. Judá, claro, ele conhecia ao Senhor, pelo menos há mais tempo do que os outros irmãos, ele era mais velho. Então ele sabia que aquilo desagradou ao Senhor. E aí Judá, ele acabou saindo de perto dos seus irmãos. Nessa que ele saiu, ele acabou conhecendo um homem chamado Hiram Abife. Esse Abife eu dei um pulo aqui. Esse Abife, ele faz parte lá de Salomão. Esqueçam, é só Hiram. E esse Hiram eles acabaram fazendo amizade, tal. E nesse tempo, Judá, ele acaba tendo sua esposa, e ele tem 3 filhos. O primeiro filho é Onã. Não, o primeiro é o segundo é Onã, e o terceiro é Selá. O que acontece? Passa o tempo, Judá cresce, os filhos crescem, o filho cresce, e aí simplesmente Judá ele conhece uma moabita.
Seja bem-vindo, Júlia. Jubes. Não sei como é seu nome, é que tá Jubes, então seja bem-vindo em nome de Jesus. E aí, justamente, o tempo passa, Judá. Ele, seja bem-vindo, Lucas, em nome de Jesus. Próximo mês aí, meu irmão, vai casar. Boa sorte em nome de Jesus. Então, Judá, ele conhece essa mulher chamada Tamar. E ele arma um casamento ali entre o seu filho o seu filho mais velho, e Tamar. O problema é o seguinte, esse filho ele não queria ter filhos com essa mulher. Depois, quem lê lá vai entender todo o contexto, mas ele não queria ter filhos com ela. E simplesmente Deus manda ele embora. Não é assim que as coisas funcionam. A intenção de Deus ali era realmente procriar e fazer as coisas andarem. E no caso ele morre, morre. O segundo filho, que no caso é o descendente, existe uma lei chamada Lei do Levirato. Essa lei é uma lei que existe para a proteção da mulher, para a proteção da viúva. Ela diz que se o homem, no caso, se o filho mais velho ou um dos irmãos ele morrer e deixar a esposa sem filhos, ela pode se casar com um dos seus cunhados, sem problema nenhum. Para quê? Para que ela venha a ter terras, para que ela venha a ter patrimônio e para que ela venha a ser cuidada, porque como ela não teve filho, então, tipo assim, ela vai ser desprezada? Não. Justamente Deus fez essa lei chamada Lei do Levirato com essa intenção, para que a mulher fosse protegida. Beleza. Como, no caso, o primeiro irmão não deixou filho nenhum, então ela podia se casar. E aí que tá, ela vai lá e pede a Jacó, ou a Judá, o pai de pede para que o segundo filho, o o Onã, ele venha a se casar com ela, com Tamar. E simplesmente Onã aceita se casar com ela, mas mais uma vez não foi da vontade do Senhor que eles viessem a ter filhos. E Onã acaba morrendo e simplesmente Tamar fica mais uma vez sem esposo e sem filho, dando pulo. Ela chega para Judá e fala, olha, Judá, é o seguinte, eu quero o seu último filho, seu filho Selá. E simplesmente Judá fala, olha, peraí, vamos conversar, Selá é muito novo, deixa o menino crescer, calma, eu já perdi 2 filhos, calma, deixa o menino crescer. Então faz assim, fica em paz que já eu vou te dar Selá. Beleza, esse foi o acordo. Passou o tempo, o menino cresceu, Selá cresceu, enfim. E justamente Tamar entendeu que não era da vontade de Judá dar o filho Selá para ela. E aí, um belo dia, Judá ele sai para cuidar das ovelhas e Tamar vai atrás. Tamar era uma mulher muito linda, muito formosa. E ali ela se maqueia e tal, muda as aparências dela. E ela vai para um local e fica ali esperando Judá passar. Sabia que Judá ia passar ali. E aí quando ele passa, eles começam a conversar e ela diz que ela não é quem ele acha que é. Ela diz que ela é uma meretriz. E diz que quer conhecer e tal, quer, né, ter outras coisas com ele. E ele fala que tá sem dinheiro na hora. Ela fala, não, tudo bem, me dê aí um cabrito seu, me dê também uma túnica, me dê um anel e me dê seu cajado. Porque de qualquer forma isso vai servir como um penhor. E me dá isso aí, tá tudo certo. E, enfim, assim aconteceu. Nessa, Judá, o pai de Onã e o pai de teve, no caso, né, alguma coisa com a sua nora. E nessa bagunça aí acabou nascendo justamente Perez e Zelá. Perez nasceu primeiro, só que ele botou o braço, né? E aí a parteira foi lá e amarrou no braço dele a cordinha lá, dizendo que ele nasceu primeiro. Mas quem nasceu primeiro, em tese, foi Zelá. Enfim, teve essa mistura terrível entre os dois. Mas isso aconteceu e o negócio vai andando. Lá na frente, o negócio começa a ficar interessante. Perez, ela justamente acaba gerando, passa um tempo, acaba gerando Ruth. Ruth, por sua vez, é a mesma história. Ruth tinha um esposo e ela acabou perdendo o esposo. Seja bem-vindo, Fernando, em nome de Jesus! Ruth, por sua vez, acabou perdendo o esposo e ela acabou cuidando da sua sogra.
E passa um tempo, ela volta para casa, no caso, volta para Israel, volta ali para a casa da sua sogra e fala: olha, onde a senhora for, vou estar também, o seu povo será seu povo, meu Deus será seu Deus. Ela realmente mostra lealdade a Deus acima de todas as coisas e a sua sogra. E realmente, como a própria sogra dela fala: olha, você vale mais do que 100 filhos. E realmente, Ruth foi maravilhosa. Foi uma nora maravilhosa. E o que acontece? Nesse tempo, Ruth ela acaba conhecendo Boaz, que por sua vez é parente da sogra dela. E aí nesse conhecimento eles acabam, Ruth mandada pelo Senhor, mais uma vez, o Senhor cuidando de todas as coisas. Ruth vai até o local onde Boaz está dormindo e chega lá, ela fala: olha, eu sou sua parente, e justamente por eu ser sua parente, a lei do levirato ela garante que você venha a ser aquele que vai me resgatar. Você é o meu resgatador mais perto, pelo menos que ela tinha conhecimento. E Boaz simplesmente não, existe uma outra pessoa que é um resgatador muito mais perto do que eu. Então primeiro eu vou falar com ele e ver realmente, se ele não quiser, e tudo bem, eu garanto. Mas, enfim, no outro dia Boaz foi lá e conversou com ele, com o resgatador mais próximo. E o resgatador mais próximo não assumiu, no caso, não acabou cuidando dela. Então Boaz aí assumiu. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Boaz acaba cuidando dela, acaba cuidando da sogra dela, a vida segue, tudo em paz. Só que tem uma coisa bem interessante. Vocês lembram lá atrás, quando a gente falou sobre as filhas de Ló? Tem um pequeno problema. O primeiro filho, Moabe, justamente foi o povo que criou os Moabitas. Moabita não é judeu. Moabita, apesar de morar muito perto de Israel, ser ali praticamente vizinho de Israel, praticamente não, é vizinho de Israel, era vizinho de Israel, eles não eram israelitas. Apesar deles terem muita proximidade com Israel, a cultura até ser próxima em tese, eles não eram israelitas. E Ruth, ela era uma moabita. Olha que confusão interessante. E Boaz era um judeu. Ou seja, a união dos dois, de Boaz e Ruth, não iria gerar um judeu de fato. Ele iria gerar, tipo assim, uma mescla entre um judeu e um não judeu. Teoricamente, um juro desigual. Beleza. Preste atenção nesse detalhe. Boaz e Ruth, eles geram Obed. Obed é justamente o pai de Jessé. E o pai de Jessé, eu não vou chegar aqui, porque aqui a gente chega numa situação bem interessante, mas é o seguinte: Obed, ele tinha essa certa dúvida se realmente ele era judeu ou não judeu. Por quê? Porque sua mãe não era judia, sua mãe era moabita. E seu pai Boaz, ele era judeu. Só abrindo um parênteses aqui, pela cultura judaica, se a mãe ela não tiver uma descendência judaica, o filho não é judeu. Enfim, tem que seguir essa linha. E seguindo aqui a linhagem do negócio. Obed, justamente ele gera Jessé. E quando a gente volta um pouco para a lei, para os profetas, a gente vê que da casa de Jessé vai vir aquele que vai governar as nações. Mas esse não é de fato aquele que vai reinar sobre todas as nações. Mas ele só vai governar por um curto tempo. Apenas como uma forma de sombra. Apenas como é a antiga aliança. A antiga aliança não é nada mais, nada menos que uma sombra. Ou seja, uma projeção. Um prólogo, um epílogo daquilo que vai acontecer. Só uma prova do que vai chegar. E justamente Obed, ele gera Jessé. Jessé tem toda essa confusão. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, quando Jessé, o pai do rei Davi, ele fala que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele pergunta assim: olha, quantos filhos você tem? E ele vai lá e fala: olha, meus filhos são todos aí. E aí o Saul, ele vai, chega lá e olha para um e Deus fala não, olha para o outro e Deus fala não, vai passando um por um e Deus fala não a todos. E simplesmente Samuel fala assim para ele: olha, não tem mais nenhum filho. Ele fala: peraí, eu tenho mais um que tá no campo, ele não senta com a gente aqui, mas tem mais um. E a mãe lembrou dele: olha, vai lá e chama o menino, tem mais um sim, chama lá o menino. E aí veio Davi. E aí quando Davi entra, simplesmente o Espírito do Senhor, ele que estava sobre Samuel, fala assim: é ele. E assim Davi ali é um ungido rei de Israel. Mas para e pensa, a avó de Davi, Ruth, ela era uma moabita. O avô de Davi
Boaz, ele era um judeu. Pela lei humana, os 613 mandamentos, em tese, Obed, o avô de Davi, ele não era um judeu, teoricamente. Ele era quase um judeu. Jessé sim, mas Obed não. Porque os pais dele não eram necessariamente judeus. Só que tem uma questão. Tudo isso aqui aconteceu como simples propósito. Vamos só seguir aqui Davi, pra gente entender esse propósito, chegar aqui rapidão. Davi, ele, resumindo a história toda, ele realmente passou uma vida extremamente terrível. Muito apertada, muito difícil, muito luta, muita guerra. Antes dele ser rei. Por quê? Porque Deus, ele colocou Saul justamente como uma forma de aperfeiçoar, amoldar Davi, aquilo que o coração dele queria. Arrancar o Saul que tinha dentro do coração de Davi. A intenção de Saul na vida de Davi era justamente essa. Arrancar o Saul que tinha no coração de Davi. E justamente quando o tempo passa, Davi chega no trono, Davi tem muita guerra, Davi tem muita vitória, Davi conhece o Senhor, tanto de conhecer o Senhor, de ouvir falar, quanto de conhecer o Senhor, de estar com Ele, de andar com Ele, de caminhar com Ele. Não como Adão. Adão passeava no jardim com o Senhor. Enoque andava com o Senhor. Enoque foi levado ao céu. Foi levado ao Senhor. Vivo ainda. Adão não. Adão caiu. E justamente Davi, ele não simplesmente... Seja bem-vindo, meu irmão! Mais um que vai casar ano que vem. Nossa! Forte abraço, meu irmão, pra você, pra futura esposa. Tamo junto. E o que acontece? Davi, ele andava com o Senhor. Tanto que, anteontem, falei com uma pessoa que eu gosto muito até, a respeito disso. Acho que tá até live, não sei. Davi, ele chamava o Senhor de meu Iá. Iá justamente é um apelido. Você não chama quem você não conhece pelo apelido. E a pessoa que você chamou pelo apelido, se ela não te conhecer, ela também não vai te responder. E Davi chamava o Senhor de meu Iá. E o de Rebavirê, eu não vou escrever aqui, mas é YHWH, esse é o nome do Senhor. Davi conhecia. Mas Davi não chamava o Senhor apenas pelo nome dele. Davi chamava pelas iniciais, pelo apelido. E Deus respondia. Ou seja, isso mostra que Davi, ele não andava com o Senhor, ele não passeava com o Senhor. Isso mostra que Davi, ele andava com o Senhor. Ou seja, ele conhecia o Senhor todo o tempo. Tanto no chegar, quanto no sair, quanto no levantar, quanto no andar, quanto no caminhar, quanto no acordar, quanto no dormir. Tanto que ele diz, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Davi tinha esse entendimento. Só que assim, mesmo no auge do conhecimento, da sabedoria que o Senhor o deu, ainda assim tinha um pequeno problema. Ele era homem, como todos os outros. Lembram? Os juízes fracassaram, os reis fracassaram. Exatamente. Aí que tá o problema. Davi, lá no auge do seu reinado, ele já começa errado porque era para ele estar na guerra com o povo de Deus. Lá firme com o Senhor e levando ali alimento para o Senhor, para o povo. No caso é o Senhor para o povo. Mas ele estava em casa, ele estava lá no palácio dele. E simplesmente, pulando uma história bem grande, ele acaba estando com uma mulher que é a mulher do soldado dele, a mulher de Urias. E assim, ele já estava todo errado. Ele era para ele ter ido para a guerra. Ele não era ele não era alguém que era para estar fora, para estar distante, para estar atrás. Não, Deus instituiu alguns para estarem na frente, Deus instituiu outros para estarem atrás. Ele não era alguém que ele instituiu para estar atrás. Deus instituiu Davi para estar na frente. E Davi já estava errado. Era para ele estar lá, ele não estava. Quando ele olhou para a mulher do outro, era a mulher do outro. Já errou, já foi contra o Senhor. E cobiçou, e desejou, e foi lá e acabou estando com ela. Além disso, ele vai e mata o cara. Esse cara, que era o soldado dele, ele tenta ludibriar ele tenta manipular ali a situação, mentir. Ele mentiu. E simplesmente ele não consegue exatamente o que ele queria, mas ele achou que por ele ser rei, estava tudo certo. Não, tudo bem, eu fiz aqui, ninguém viu e tal, tranquilo. Só que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aí que tá o negócio.
O Senhor vai lá e fala: Davi, ó, você errou. Manda Natan. E Natan vai lá e conta a história ali dos cabritinhos. E Davi, você foi lá e pegou o cabritinho que não é seu e tá errado. Seja bem-vindo a Rixinha, em nome de Jesus. Forte abraço aí pra você e pra família. E o que acontece? Davi, ele estava completamente errado perante o Senhor. Só que, além dele, no caso, tá ali com a mulher, matar o esposo da mulher, ele acaba tendo um filho com ela. Ou seja, um abismo chamou outro abismo. Exatamente como ele próprio disse. Um abismo chamou o outro abismo. E nesse auge aí do pecado, Davi acaba pagando todos os pecados dele. Olha, só abrindo um parênteses aqui. Deus perdoa quem somos. Beleza. Mas a consequência do que a gente fez, a gente vai pagar. Isso é inevitável. Porque é a lei do retorno. O que a gente planta, a gente colhe. Seja algo bom, seja algo ruim. A gente vai sempre colher o que a gente plantou. Ponto. Só abrindo um parêntese. Talvez não seja com aquela pessoa que a gente acha, ou com aquela situação, ou sei lá, naquilo que a gente acha que a gente vai colher. Talvez não seja ali, mas a gente vai colher. Porque literalmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. E voltando, mesmo ali naquela situação, Davi, ele teve um filho, e esse filho justamente foi o rei Salomão, o homem mais sábio que precisava fazer essa terra, depois de Cristo. E justamente, olha que embaraço terrível. Lá atrás, Ló acaba tendo filhos ali com sua filha, que ali gera um povo chamado os Moabitas, que esse povo, ele, durante o tempo, eles acabaram gerando muita guerra para Israel, acabaram gerando muita discussão, muito problema, inclusive muita idolatria em Israel, um povo que gerou muito problema. Só não foi talvez pior que os filisteus, amorreus, mas amorreus também eram irmãos dele, dos Moabitas, Amon. Mas, enfim, foi um povo que gerou muito problema para Israel. Olha que problema. Lá na frente, justamente Judá, ele acaba querendo dar um filho querendo dar uma esposa para o seu filho, acaba dando Tamar, mas os filhos dele, enfim, não cumpriam ali aquilo que o Senhor designou, que era crescer e multiplicar, eles não queriam isso aí. E simplesmente eles morrem. Morre o primeiro, morre o segundo, Onã. E quando chega na hora do terceiro, na vez do terceiro, Judá, opa, peraí, já morreu 2, eu não quero perder mais um não. Só que assim, ele achando que iria resolver a situação ao seu modo, do seu jeito, ele vai lá e acaba, você vê como as coisas são, né? Acaba se encontrando com essa mulher. Seja bem-vindo, Alves Laiane, eu acho. Alves Laiane, seja bem-vindo. Alguém aí que chegou, acho que não sei qual é o seu nome. Mas enfim, nessa situação toda, Judá acaba de fato tendo ali com sua nora. E ali acaba gerando realmente Ruth. E aí vai passando o tempo e gera essa briga toda se realmente Obed, o avô de Davi, ele era judeu ou não. Mas Jessé, ele já meio que já tinha isso certo na cabeça, que sim, ele era judeu. Chega em Davi poderia ter feito algo bom, algo certo, algo íntegro perante o Senhor, mas não, vai lá e erra também. E mantém esse caminho de erro, esse caminho de falha, meu Deus. E tem Salomão. Salomão também, quando a gente analisa ele a curto prazo ali, a gente, nossa, Salomão escreveu os provérbios, Salomão, se eu não me engano, até tem salmo dele, uma bênção, Eclesiastes também, maravilha, Cânticos. Só tem um problema. Salomão, ele durante sua vida, ele se perdeu também. Ele se distanciou do Senhor. Ele só veio a voltar para o caminho do Senhor no final. Graças a Deus ele voltou, mas ele perdeu uma vida. E ele descobre que, de fato, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Mas por que a gente está falando de coisas tão absurdas e tão terríveis? É matança, é incesto, é vingança, é violência. Nossa, por que a gente está falando de coisas tão ruins e tão difíceis? Simplesmente por causa desse fator. Nessa família, isso para não falar de Raabe, porque, enfim, aí já entram outras questões e questões que não envolvem diretamente casamento. Mas assim, a própria Raabe, ela era uma meretriz. E justamente
ela estava ali cumprindo o propósito do Senhor. Ela estava ali literalmente fazendo aquilo que era a vontade do Senhor. E ali ela cuidou de Caleb, esqueci o nome do outro. E ali Deus deu bênção para ela e cuidou dela, e ela passou a fazer parte da linhagem do Senhor. E aí que tá. Essa mulher, Raabe, assim como as filhas de Ló, assim como Judá, assim como Tamar, assim como Perez, assim como Boaz, assim como Ruth, assim como Davi, Salomão, essa galera toda errou, falhou, pecou. E cada pecado um pior que o outro. Um pior que o outro. Terríveis, terríveis, terríveis. Mas sabe pra quê? Pra que lá na frente, aquele que era, que é e que há de vir, ele viesse a chegar dessa linhagem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele poderia ter vindo de uma linhagem muito melhor. Oh, sem dúvida. Ele poderia ter vindo de uma linhagem de grandes nobres, grandes sábios, como eles chamam, grandes sadiques, grandes pensadores, grandes profetas do Senhor, grandes juízes, grandes reis. Seja bem-vindo, Léo. Forte abraço para você, para os pequenos, para todo mundo, em nome de Jesus. Jesus, ele poderia ter vindo dessa linhagem. Poderia ter vindo de uma linhagem, pelo menos assim, de sumos sacerdotes. Olha, vamos parar para pensar. Judá, aquele que é o cabeça de uma tribo, que inclusive Jesus é comparado como o leão da tribo de Judá. Essa é como ele é chamado, o leão da tribo de Judá. Judá teve contato com sua nora. E teve filhos com ela. E, enfim. Então, assim, isso justamente é o Senhor nos mostrando, olha, o seu passado, antes de Cristo, ele não importa. O que você viveu, o que você passou, onde você andou, o que você fez, seja lá o que for, já era. O Senhor já esqueceu. Você é novo a partir daqui. De quando você conhece a Cristo pra frente, ali sim sua vida começou. E essa percepção a gente só vai passar a ter quando a gente entender que nós não merecemos ao Senhor. Que é justamente Ele que se lança no meio do inferno para nos buscar. A gente, às vezes, eu achava particularmente, que eu tava, tipo assim, em cima do mar, boiando de boa. E Jesus ia lá e tava ali de boa, e dentro do barco, e ia lá me puxar pra dentro do barco. Tava completamente errado. Uma vez, eu falando com ele, e aí ele me deu, sabedoria, porra e glória dele, em nome de Jesus. Ele falou assim, olha, entenda, presta atenção. Jesus, ele chama os 12 para serem pescadores de homens. O que o pescador faz? O pescador pega a vara e joga lá no fundo do mar. Um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar terrível, um lugar que provavelmente não tem um bom cheiro, um lugar que tem pedras, tem limo, tem sujeira, tem espinhos, horrível, um lugar horroroso. Jesus, ele nos chama para ser pescadores, para a gente jogar a vara, e lá, na ponta da vara, tem lá a isca que é Jesus. Aí simplesmente o peixe olha a isca e fala, nossa, vou comer. E aí come. E aí a gente vai lá e puxa. Porque a nossa função é semear. É literalmente jogar sementes. Sai jogando sementes. Mas quem vai fazer a semente germinar é Cristo. Quem vai fazer a semente crescer é Cristo. Quem vai fazer a semente ter tronco é Cristo. Quem vai fazer a semente ali ter folhas é Cristo. Quem vai fazer a semente florescer é Cristo. Quem vai fazer a semente dar frutos é Cristo. Então, assim, como o apóstolo Paulo disse, uns plantaram, outros regaram ali, mas quem dá o crescimento realmente é Cristo, é o Senhor. E graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, vocês falarem que vocês são meus discípulos. Não, nada disso. Mas nós somos discípulos de Cristo. Inclusive, eu sou escravo de Cristo. Então, assim, a nossa função aqui realmente é essa, é falar do Senhor, é lembrar quem Ele é. Seja bem-vindo, Isaías! Aí, ó, temos até profeta aí, ó. Pão e glória do nosso Jesus Cristo. Forte abraço pra você e pra família. E nossa função é essa. É espalhar a mensagem da Boa Nova. A gente tem esse tempo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Isadora. E a gente tem essa função realmente. Cristo, ele veio de um ambiente terrível. Cristo, ele poderia realmente ter vindo num lugar maravilhoso. Assim como Deus mandou os anjos para poder louvar ele louvar a Cristo quando Cristo chegou.
e cantar como uma cerimônia de chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores à Terra. Só abrindo um parênteses aqui, o maior milagre que Cristo fez não foi cego ver, surdo ouvir, mudo falar, não foi ali um leproso deixar de ter lepra, não. Foi simplesmente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ter vindo à Terra e não ter destruído todas as coisas. Porque quando Satanás ele foi lançado à Terra, ele destruiu todas as coisas. E a gente vê isso em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Peraí. O que você já viu que Deus fez que não é lindo, que é perfeito, que não é maravilhoso? O que Deus já fez que não é maravilhoso? Não faz sentido. Tanto que, sei lá, aqui por exemplo, essa caneta. Seguindo a teoria dos macacos, a teoria da evolução de Darwin, isso aqui seria impossível ser feito. Pelo simples aspecto de... esse plástico ele precisa ser tirado da matéria bruta, do petróleo. Precisa ser levado para uma indústria, para nessa indústria ele ser transformado em outros materiais, para daí vir a passar por outra indústria para poder tomar forma, e nessa outra indústria ele ser levado para um centro de distribuição global, talvez, para daí ir para um centro de distribuição distrital, no caso estadual, depois para um centro de distribuição distrital, para daí sim chegar na mão daquela pessoa que vai comprar, do comprador final. O que acontece? A teoria da evolução, ela diz que tudo aquilo que é necessário, procedimentos externos, isso é impossível acontecer. Ou seja, ninguém nunca viu do nada surgir uma caneta. Estou usando esse exemplo aqui como muito bobo. Poderia ter falado, por exemplo, do pregador de roupa, que é mais simples ainda. Só tem um ferrinho no meio ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Deus, ele cuida de cada processo. Deus, ele cuida de cada momento. Deus, ele cuida de cada circunstância que muitas vezes a gente não entende na hora e talvez a gente nem vai entender depois. Mas ele cuida de nós. Para que no final seja tudo para honra e glória dele. Colossenses 3, porque ele é o cabeça de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, seja no céu, na terra, seja poderes, soberanias. Justamente ele é soberano sobre todas as coisas. Porque foi do agrado de Deus que em tudo ele tivesse supremacia. Ou seja, se Cristo tem supremacia sobre todas as coisas, o que é a sua curta vida? Para que ele não venha cuidar de você? Não é à toa que você está vendo esse vídeo agora, essa live agora. A gente está numa live agora, hoje é dia 4/8, ou dia 5/8 de 2022. Não sei quando é que você vai ver isso aqui. Mas entenda uma coisa, não foi da vontade do Senhor que você estivesse aqui. Tipo assim, foi da vontade dele que você estivesse aqui. Não foi da vontade dele que você estivesse em qualquer outro ambiente. Assim como eu também. Então, quando a gente começa a entender que ele tem cuidado de nós, tudo muda. E é isso. Eu falei com vocês que vai ser bem rápido hoje. Acho que foi bem rapidinho. Eu não tenho um contador aqui para saber o tempo. Mas o que realmente quero falar para vocês é isso. Hoje, quando realmente, antes de dar um horário, eu tinha realmente lembrado disso. Eu tinha lembrado ali do Senhor, com a Sasha e com Moisés. E justamente agradecendo a ele por cada processo. Porque ele tem cuidado de nós. E é isso que a gente não pode esquecer, sabe? É isso, gente. Ótimo sábado pra vocês. Em nome de Cristo Jesus. Eu vou desligar. Não sei quando é que a gente vai aparecer aqui de novo. Mas o que importa é que o Senhor é bom. Inclusive, eu botei o Insta hoje pra poder ver se tá tudo automatizadozinho. Eu não entro muito aqui, não. Entrei lá, vi que tá tudo automatizado. Botei essa palavra aqui. Quem tá vendo agora consegue ver os stories. Mas quem vai ver depois talvez não consiga. Então é justamente aquele versículo ali de Êxodo. Acho que Êxodo 5:8, alguma coisa assim, quando o Senhor se encontra com Moisés e fala ali, olha, tira a sandália dos teus pés porque essa terra é santa. Só abrindo um parêntese aqui, gente, é sério. Onde Deus te colocou, ele tem um propósito. E onde ele te tirou, também tem um propósito. Fique em paz que ele tem cuidado de tudo. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Tuca, em nome de Jesus! Já estamos acabando, mas Jesus é bom. E a questão é essa. Onde ele te colocou ou onde ele te tirou tem um propósito. Tanto as pessoas que ele coloca na sua vida quanto as pessoas que ele tira.
Tudo tem um propósito. Ele tem que cuidar de tudo. Talvez quando a gente pensasse nas filhas de Ló, meu Deus, coisa absurda, a gente jamais viesse imaginar que dali nasceu o Messias. Então é isso. Que Cristo cresça no coração de vocês, que verdadeiramente a gente olhe para Cristo todo o tempo, porque é isso que importa. E é isso, o Altíssimo nos cubra todo mundo em nome de Jesus. Ótimo sábado e vamos descansar, que o Senhor é bom, é o que importa. Gente, qualquer coisa pode botar aí, em algum momento eu respondo. Vou tentar responder pelo menos hoje aqui, todo mundo, em nome de Jesus. Obrigado por todos, em nome de Jesus, gente. Só bora que Deus é bom, é o que importa.